Os meus pais se separaram quando eu tinha uns 6 anos de idade, porque eles brigavam demais da conta. Meu pai sempre traía minha mãe e minha mãe sempre perdoava. Eu acredito que por isso que o meu pai traía, porque ela sempre perdoava. E todas as vezes que ela descobria uma traição que eles brigavam, ela pegava as nossas coisinhas e ia pra casa da minha tia, que era a única pessoa da família que estendia a mão pra gente. O resto da família não aguentava, porque era minha mãe e 3 filhos. No caso, minha irmã mais velha, eu e o meu irmãozinho caçula. E não cabia meio que a gente na casa de todo mundo, né? E todas as vezes que eles brigavam, aí ia pra casa, depois voltava pra casa do meu pai. E era aquela bagunça. Até que teve um dia que minha mãe descobriu uma traição do meu pai e ela simplesmente cansou. Colocou um ponto final e falou, vou embora. Ligou pra minha tia e perguntou se a gente podia morar na casa dela. E minha tia falou, tá, tudo bem, vem, até minha mãe estabilizar, vem pra cá. Nós mudamos pra casa da minha tia. Nesse tempo, meu pai fez de tudo pra voltar com a minha mãe, só que dessa vez ela tava muito determinada e ela negou e falou que não ia voltar. E meu pai ficou com ódio da minha mãe, começou a xingar a minha mãe, sabe? Tipo, ele traía ela e ainda achava ruim quando ela se separou. Mas por quê? Porque como ele sustentava nós 4, minha mãe e os 3 filhos, ele meio que se sentia assim, eu pago as contas e você é obrigada a ficar comigo. E minha mãe também disse que tinha esse sentimento, tipo, ele sustentava a casa, ela era obrigada a ficar com ele, até porque ele era o pai dos filhos, e não queria que os filhos crescessem sem o pai, enfim. E meu pai sempre foi um briguento com a minha mãe, mas sempre foi muito amoroso comigo. Nada a reclamar do meu pai em questão de mim, né? Só que beleza, meu pai foi seguir a vida dele e automaticamente a gente foi parar na casa da minha tia. A minha tia era casada, tinha 2 filhos. No caso, a casa dela tão pequenininha, tinha apenas 2 quartos. Então pensa se não era apertado. Meu tio, minha tia e os 2 filhos, eu, minha mãe e os meus 2 irmãos. Então era praticamente 8 pessoas dentro de uma casa com 2 quartinhos. Era bem complicada a vida. Até que o irmão da minha mãe, o mais velho, decidiu que poderia ajudar ela. Só que ela falou, ó, eu só consigo ajudar você e mais um filho, não dá pra trazer todo mundo. Ela falou, não, tudo bem. Aí foi a minha mãe e meu irmão caçula, deixando eu e minha irmã na casa do meu tio. E nisso, gente, eu tinha 6 pra 7 anos de idade. A minha irmã era mais velha que eu. Só que com todo esse tempo, aí minha mãe pegou e arrumou um emprego, alugou uma casa e foi buscar eu e minha irmã. E quando ela foi buscar eu e minha irmã, a minha irmã já tava mais velha, ela tava querendo começar a ter uma vida mais adulta, e minha mãe, ela não queria deixar a minha irmã crescer. Então ela fez ela voltar pra casa do meu tio. Só que a minha irmã, ela não queria de jeito nenhum voltar pra casa da minha tia, do meu tio, ela queria ficar lá com a minha mãe. E minha mãe obrigou ela a ir, porque falou que ela ia acabar arrumando uma barriga, que ela ia acabar envolvendo com gente drogada e que ela não queria isso pra minha irmã. Só que a minha irmã, ela foi com muita dor pra casa da minha tia, mas foi. Beleza. Depois de um certo tempo, acabou que a minha mãe ficou muito doente, né? Ela não estava conseguindo cuidar de mim e do meu irmão e nem trabalhar para pagar as contas. Ela abriu mão do aluguel que estava vencendo e pediu pra minha tia para voltar a morar lá. E nós fomos morar na casa dessa minha tia de novo. Aí a gente tava lá morando com a minha tia de novo, tal, tudo aquilo, e a minha mãe arrumou um padrasto que alugou uma casa pra gente, né? Só que aí, nesse tempo, ela foi, a gente foi, e a minha irmã já tava lá na casa da minha tia. Ela só tava piorando, porque na casa da minha tia, o tempo todo que ela morou lá, ela começou a arrumar namorados escondidos, ela começou a sair de casa, ela começou a querer ter uma vida adulta, e minha mãe cortando ela o tempo inteiro, não deixava minha irmã crescer e ter vida. E minha irmã, assim, com 14 para 15 anos. E minha irmã vivia brigando, elas viviam num pé de guerra, minha irmã não dava certo com a minha mãe, elas brigavam muito, era horrível. Quando a gente tava morando lá na casa que meu padrasto tinha alugado, não passou nem 3 meses, meu padrasto mais a minha mãe brigaram, meu padrasto mandou a gente embora, a gente foi de novo pra casa da minha tia. Quando nós voltamos pra casa da minha tia, minha mãe e minha irmã brigaram tão feio que a minha mãe brigou com a minha irmã e minha irmã fugiu. E minha mãe nem se deu o trabalho de ir atrás dela, saber onde ela tava, o que ela tava fazendo, entendeu? Ela falou, não tá nem aí, e ela foi. Eu acredito que isso da minha mãe não ter ido atrás da minha irmã, não querer saber o que aconteceu, não, nem nada, acabou que inflou um pouco, assim, machucou a minha irmã, né? E fez com que ela realmente ficasse desaparecida. Eu, como eu era uma criança, eu não conseguia entender o que tinha acontecido e nem ir atrás da minha irmã. Eu só cresci sabendo que minha irmã tinha saído de casa. Boatos surgiam que ela tava em cabaré, que ela tava em bar, que ela tava vivendo a vida assim, através da prostituição, que era o que ela tava conseguindo sobreviver, né? Mas ela nunca mais apareceu em casa, nunca mais tive contato com ela. E aí, a minha mãe começou a viajar a trabalho. Eu também não sei o que é que ela fazia, mas ela acabava indo, viajando, e quando voltava, ela voltava com dinheiro, com comida, e ficava lá na casa da minha tia. E eu sempre indo pra casa do meu pai, visitando meu pai, essas coisas. Até que os anos se foram passando, e quando eu completei 10 anos de idade,
o meu corpo começou a mudar muito. Eu tinha 10 anos, mas eu tinha aparência de 14, assim, o peito, a bunda, o corpo, eu já não era mais uma criança, eu já era uma adolescente, né? E, na verdade, eu ia entrar pra pré-adolescência, mas o meu corpo, eu já tava na adolescência, mas só no meu corpo. E, querendo ou não, eu sempre fui meio assim, pra frente, sempre gostei de ver vídeos na internet, saber sobre os assuntos da vida, eu nunca fui uma menina muito ingênua. Até que um dia, eu tava na casa lá da minha tia, e eu percebi que o meu tio, o marido da minha tia, começou a olhar assim, descaradamente pros meus peitos. E como eles estavam crescendo, eu fiquei muito incomodada. E quando minha mãe chegou de viagem, eu virei pra ela e falei, mãe, você me compra um sutiã? E minha mãe disse, tá bom, eu te compro, né? E ela foi e me comprou um sutiã e eu comecei a usar. Mas mesmo usando sutiã, o meu peito ainda tava saindo e eu sentia que chamava a atenção do meu tio. Todas as vezes que ele passava, ele ficava, ele admirava, ele falava que tava bonito, que tava crescendo, que eu tava ficando moça. E aquilo me incomodava muito, mas muito mesmo. Eu não gostava de jeito nenhum. E eu sempre fui muito assim, meio agressivazinha no jeito de ser. Eu não gostava do comportamento dele. Aí eu comecei a usar umas roupas largonas, com as calças leg, comecei a ter umas roupas assim, uns comportamentos mais assim pra não ter que chamar a atenção dele. Até que teve um dia que o meu tio me deu um dinheiro. Ele me deu uma nota de 50. Eu não entendi, eu peguei e falei, ué, tio, obrigada, né? E aí na hora que eu falei obrigada, ele falou obrigada nada. E tipo, ele me puxou, ele me agarrou, ele pegou assim na minha cintura e ele começou a sarrar, passando a parte íntima dele. E eu, tipo, comecei a entrar numa guerra, tipo, me solta, sai. E eu com 10 anos de idade, e ele me segurando com força, esfregando meus peitos assim no corpo dele, assim, esfregando. Nossa, foi horrível. A sorte é que tava vindo a minha prima e ele me soltou. E naquele momento eu fiquei com muito ódio da cara dele, eu fiquei com muita vontade de matar ele, sabe? Tipo, que cara nojento, que cara escroto, e eu preciso de sair de perto desse cara, esse cara vai fazer mais coisas comigo, não vai ficar só nisso. E eu tomava todo cuidado, eu nunca queria ficar sozinha se eu pudesse. E, olha, até quando a minha tia saía pra ir no mercado, eu preferia ficar na porta de casa do que ficar dentro de casa com meu tio. Eu tinha um medo dele gigantesco. E com o tempo foi passando, eu percebi que as coisas iam piorando dentro de casa. Ele realmente não me deixava em paz, ele realmente ficava em cima de mim. E assim, eu não tinha pra onde ir, porque o meu pai não tinha condição nenhuma de me criar. A minha mãe viajando a trabalho, toda vez que ela vinha, ficava na casa da minha tia. Eu ia contar com quem? Eu não tinha com quem contar, eu não tinha pra onde ir, né? E foi onde eu comecei a pensar assim, vou arrumar um namorado e vou sair de casa, porque é a minha única solução, vou sair de casa, vou procurar uma coisa. E foi quando a minha ficha caiu. Será que ele não fez a mesma coisa com a minha irmã? Será que não foi por isso que a minha irmã saiu de casa, que minha irmã dava trabalho, que minha irmã fugiu, que minha irmã arrumava namorados, que minha irmã queria dormir na rua? Será que não é isso? E me dava muita vontade de conversar com a minha irmã, mas eu era uma criança de 10 para 11 anos de idade. Eu ainda era muito nova. Mas o que será que a minha irmã não passou até os 14? Porque se eu continuar na casa do meu tio, se eu continuasse na casa do meu tio até os meus 14 anos, eu tenho certeza que ele ia me estuprar, que ele ia fazer algo pior comigo, sabe? E por que eu nunca contei pra minha tia? Por que eu nunca contei pra ninguém? Minha tia, ela usava aqueles aparelhos no coração. Ela era muito doente. Como que eu chegava nela e contava isso pra ela? Eu ia destruir o casamento dela, os meus primos iam ficar sem o pai dentro de casa, eu ia fazer um alvoroço dentro da família e ainda ia poder sair falando assim, entrei pra causar na família, pra estragar a família. Ah, e ainda era perigoso falar que eram minhas roupas, sendo que não eram minhas roupas não. Porque eu pedia pra minha mãe comprar um sutiã pra mim, eu usava roupa larga e mesmo assim ele ia lá e fazia sacanagem comigo. Eu não duvido que ele fez isso com a minha irmã e isso me chateou muito, muito mesmo. Até que eu simplesmente virei pro meu pai e falei pro meu pai, ou eu moro com você, ou eu vou fazer igual minha irmã, eu vou fugir de casa. E meu pai não entendeu o que aconteceu. Mas ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ele, uai, minha filha, mas o que tá acontecendo? Eu falei, pai, não quero morar com meu tio me olha estranho. Meu pai perguntou se ele tinha feito alguma coisa comigo, eu disse que não, mas eu acho que ele tinha feito com a minha irmã, por isso a minha irmã tinha fugido de casa. E o meu pai pegou e falou, não, então, tudo bem, pode ficar comigo. Só que até na casa do meu pai, eu me tornei uma pessoa completamente agressiva. Eu me tornei uma pessoa completamente distante de homens. Eu não gostava que ninguém me tocava, que ninguém conversava comigo. Eu tinha uma autoestima completamente baixa. Depois disso, de passar por isso na casa do meu tio, ficou mais baixa ainda. Eu desenvolvi depressão, que eu chorava muito por tudo que estava acontecendo, porque eu tinha vontade de contar para as pessoas, mas aquilo me afogava. E cada vez que o tempo ia passando e aquilo ia me afogando, eu ia me sentindo mais depressiva, né? Então, e nunca contei isso pra minha mãe.
Então, óbvio que olhar pra trás me dói. Me dói saber que a minha mãe nunca deu o apoio que a gente merecia, que a minha mãe não ouviu a minha irmã e que eu nunca tive a oportunidade de ouvir a minha irmã, de saber com ela mesmo o que aconteceu, de não ter sido adulta, de não ter estado do lado dela. Se o meu tio fez alguma coisa com ela, a gente poderia ter lutado juntas. Mas infelizmente foi uma coisa que não aconteceu. Se aconteceu com ela, aconteceu muito pior do que aconteceu comigo. E ela foi um grande exemplo pra mim. Então, por mais que a minha irmã dava trabalho na visão da minha mãe, que a minha irmã não prestava, que muitas pessoas falam, ela tá morando em Cabaré, ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, talvez ela tá mais feliz fazendo isso fora de casa do que sendo obrigada a fazer dentro de casa com o tio. Então, foi um exemplo pra mim, por mais que ela tenha tido essa visão ruim pras pessoas, pra mim ela foi uma grande mulher em ter conseguido fugir de casa. Eu também fugiria, eu também sairia. E só quem passa por esse problema entende a cabeça do outro, nem todo mundo entende mesmo não. Então, foi muito necessário pra mim, graças a Deus eu consegui sair da casa deles, eu consegui nunca viver mais, eu nunca mais consegui olhar na cara do meu tio. Nunca mais consegui olhar. Isso me traumatizou. Me traumatizou real, me fez mal conviver no mesmo ambiente que ele. E eu nunca, jamais vou contar isso pra minha tia, porque minha tia tem problema de saúde. Mas eu contei pro meu pai, não o que ele tinha feito, mas eu consegui um socorro e mais ou menos eu consegui sair dessa história. Então, às vezes a gente pensa assim, que a gente tá num ninho, que a gente tá num caminho sem volta, que a gente não vai conseguir sair daquele problema, mas olhe em sua volta e tenta procurar. Alguém, em algum lugar, vai te estender a mão e vai conseguir te ajudar pra você sair dentro dessa casa, principalmente se você for uma criança. Principalmente se você for uma criança. Vão ter muitas pessoas que vão te ajudar. Até um estranho te ajuda mais do que uma pessoa dentro de casa. Isso é triste, mas essa é a realidade. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, me siga nas minhas redes sociais. Pra você me mandar a sua história, é só você acessar o link que tá aqui na descrição. Você pode me mandar por site ou pelo direct do Instagram, que vai estar aqui embaixo também. De segunda a sexta, meio-dia, vídeos aqui no canal. E dia de sábado, 2 horas da tarde, no canal de vlog. Curta, comenta, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.